Hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Saber diferenciar uma substância pura de uma mistura. Vamos lá. Quando nós temos uma substância pura, os pontos de fusão e de ebulição são constantes. Na mudança de temperatura, a substância pura se comporta de uma forma que não existe variação de temperatura enquanto ela está mudando de estado físico. Já na mistura, você vai ver uma variação ou na fusão e na ebulição, ou em um ou em outro. Todas as vezes que houver que a substância se comportar com uma temperatura constante durante a mudança de estado físico, ela será classificada como uma substância pura. Quanto à mistura, nós temos as misturas que são consideradas homogêneas e as misturas que são consideradas heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela mistura que a gente não consegue diferenciar as partes. Por exemplo, se eu falar em água com sal, eu estou falando de uma mistura homogênea. Por quê? Porque no sal e na água, juntos, você não consegue diferenciar as partes. No caso, quando é uma mistura de água com óleo, então a gente consegue, eles não vão se misturar. Então aí seria uma mistura heterogênea. A mistura homogênea também pode ser chamada de solução. Porém, nem toda mistura homogênea é uma solução. Toda solução é uma mistura homogênea, porém nem toda mistura homogênea é uma solução. Por quê? Para ser uma solução, ela precisa ter um soluto e um solvente. No caso, o soluto irá se dissolver no solvente. Se ela não tem, mesmo que ela se misture, que você não consiga ver as partes, e não existe um soluto e um solvente, vamos dizer, as duas são sólidas, e aí você não consiga, ou as duas são líquidas, como por exemplo, álcool e água. Vai ser uma mistura homogênea, porém não será uma solução. Por quê? Você não vai estar dissolvendo uma na outra. No caso da mistura heterogênea, a gente tem, por exemplo, as fases. É o que caracteriza melhor a mistura heterogênea. Por exemplo, aqui nós temos uma mistura heterogênea com duas fases. Aqui nós temos uma mistura, porém você não consegue diferenciar as partes, então ela é uma mistura homogênea. Aqui também uma mistura homogênea, água com álcool, e aqui uma mistura heterogênea de água com areia. Quando a gente observa uma mistura heterogênea, a gente vê que cada uma delas tem fases. Então, uma fase, duas fases. Essa mistura heterogênea poderá ter até mais de duas substâncias diferentes. Por exemplo, se eu colocasse açúcar, água e areia. O açúcar e a água estariam aqui. Então, seriam três substâncias, porém duas fases. Porque eu só ia conseguir enxergar a fase da areia e a fase da água. Então, assim a gente consegue diferenciar o que é uma mistura homogênea, quando ela existe apenas uma fase, o que é uma mistura heterogênea, quando ela contém duas ou mais fases, o que é uma solução, quando existe um soluto e um solvente, como por exemplo, eu misturei café solúvel com água. Então, soluto é o café, solvente a água. Então, aí seria uma mistura homogênea, né, ou uma solução. E a substância pura, que é quando existe uma substância formada por, às vezes, um só elemento químico, ou às vezes são até mais de um elemento químico, porém, elas não têm variação na mudança de estado físico, nem do sólido para o líquido, nem do líquido para o vapor, ou assim sucessivamente. Não existe mudança, alteração na temperatura durante a mudança de estado físico. Quando é uma mistura, o primeiro ponto que se olha é isso. No gráfico, houve diferença nas mudanças de estado físico? A temperatura variou? Então, se variou, mistura. Se não variou, substância pura.